Na Web Rádio Moca, um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Atrás do gol, Renato Corona. Muito boa noite para você que está conosco aqui na Web Rádio Moca. Esse é o primeiro histórico, hein? O primeiro Atrás do Gol aqui pela Web Rádio Moca. Atrás do Gol que é feito por você, se você conhece. Você vem ouvindo aí já faz tempo as nossas vinhetas da Web Rádio Moca. Comigo, Renato Corona, e também comigo, ele, o homem das táticas, o homem que sabe tudo, Guizão. Boa noite, Guizão. Guizão. Boa noite, Renato Corona. Aqui é um prazer enorme estar empunhando o microfone da Web Rádio Moca nesse novo projeto, encabeçado aí pelo Marcelo Santos, ele que teve a ideia, fez o convite, a gente aceitou com muito orgulho. Programa Atrás do Gol, programa feito por torcedores, para torcedores. Vocês vão perceber que, embora eu e o Corona estejamos no comando aqui, vai ter a participação de muitos ouvintes, muitos torcedores, sempre enriquecendo aqui o nosso programa Atrás do Gol. Toda terça-feira aqui na Web Rádio Moca. É isso aí, torcedor. E você que está acompanhando com a gente, primeiro, como o Guizão disse, a gente precisa agradecer toda a equipe da Web Rádio Moca, que nos cedeu esse espaço aqui para que a gente fale do Juventus, para que a gente fale da nossa Moca, né? Então, em nome da equipe da Web Rádio Moca, Marcelo Santos, um grande abraço para ele, muito obrigado por esse espaço. E começando o ano, começando os campeonatos de futebol, começando do nosso Juventus, já em campo diversas categorias, diversos campeonatos. Claro que o que mais movimentou esse mês de janeiro aqui pelos lados da Rua Javari e pelos lados da Rua Juventus foi a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o torneio mais antigo, mais conhecido aí de todo o paulistano, de todo o Brasil, né? O grande inventor, o grande descobridor de novos craques brasileiros. E o Juventus tem uma tradição muito grande, muito boa nesse campeonato, principalmente nessas categorias de base. Sempre revelou bons jogadores, muitos jogadores já saíram do Juventus para grandes times, até para a seleção brasileira, sub-20, seleção brasileira profissional. Então, o Juventus sempre teve grandes nomes disputando e sempre teve em posições de respeito aí nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas esse ano, tivemos a Copa São Paulo, no grupo do Juventus tivemos o Vila Nova de Goiás, de Goiânia, é isso? Tivemos também o América Mineiro e tivemos, me lembra aí, Guizão, outro time, Guarulhos, Flamengo de Guarulhos, que foi a sede, né? A sede do grupo do Juventus foi em Guarulhos, o Flamengo de Guarulhos também estava no grupo. Foram 3 jogos na primeira fase, o Juventus venceu 2, venceu o Flamengo e venceu o Vila Nova e acabou perdendo para o América Mineiro, né? O resultado foi 3-1 contra o Flamengo, 3-1 contra o América e depois 3-1 também a vitória sobre o Vila Nova. Não foi suficiente, infelizmente, para a gente poder classificar para a próxima. Esse ano, infelizmente, o Juventus não passou, não é isso, Guizão? É isso aí, Corona. O time não foi mal, se a gente pensar bem, 2 vitórias em 3 jogos. Mas Copa São Paulo é isso aí. Eu me lembro no último jogo a jogo que a gente participou, lá na Bela Perfumaria, o comentário foi até seu mesmo, dizendo que Copa São Paulo é outra coisa. Nem sempre o melhor time ganha. E você vê aí, o Juventus com 2 vitórias em 3 jogos, acabou eliminado pelo saldo de gols. Lembrando que apenas o primeiro colocado de cada chave passava. Os demais eram escolhidos pelo total geral da competição, e o Juventus acho que ficou como 12º melhor colocado e tinha que ficar entre os 7 e acabou eliminado da competição. Agora, nem tudo foi trágico na Copa São Paulo, não é verdade? Temos meninos lá no time sub-20 comandados pelo Celinho Espada, podem perfeitamente fazer parte do elenco profissional do Juventus. E a gente destaca o Nailson e o Pedro Rocha. E por que só esses dois? Porque os outros, Romarinho, Jean e até mesmo Heiker, que alguns torcedores gostam, o técnico Ferreira gostava muito dele, todos já foram embora do Juventus. Heiker e Romarinho assinaram com o Rio Branco de Americana e o Jean, nas próximas horas, assina com o Inter de Porto Alegre. É um desfalque importante aí para o Juventus, mas fazer o que? É assim mesmo, o Juventus não conseguiu segurar os meninos e vai tentar, quem sabe no próximo ano, revelar mais jogadores aí para vencer a Copinha. Então tá aí, torcedor, a informação do Guizão, sempre atento aí, sempre marcando
marcando firme aí nas negociações do Juventus. O Jean está sendo negociado para o Inter de Porto Alegre, está indo para o Sul, fazendo o mesmo caminho que o nosso lateral Tony, que foi destaque na Campeonato Paulista da Série A3 do ano passado, foi para o Grêmio, e agora o Jean está seguindo para o Inter de Porto Alegre. Para falar melhor sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o desempenho e toda a campanha do Juventus na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente vai chamar então o nosso colunista Ricardo Pucci, que é o grande especialista em categorias de base, o homem da categoria de base do Juventus, desde a mamadeira, da fraldinha até os juniores, ele sabe de tudo. Então vamos chamar Ricardo Pucci aí para falar sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fala aí, Pucci. Olá, amigos do Por Trás do Gol. É um prazer imenso fazer parte dessa equipe sensacional aqui na Rádio Web Moca. Primeiramente, parabéns ao Renato e ao Guizão pelo programa, que está show de bola. Obrigado a todos por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre a base do Juventus aqui no Por Trás do Gol. Vamos lá. Final da Copinha e o Juventus foi mais cedo pro chuveiro, não é mesmo? O que era para ser uma tarefa fácil, pelo que o grupo fez ano passado, virou uma certa frustração entre os jogadores e torcida. O Juventus não foi tão bem assim como imaginávamos, e como todos sabem, ficou logo de cara na primeira fase. Mesmo vencendo o Flamengo de Guarulhos na estreia, por 3-1, a derrota diante do América Mineiro já na segunda rodada praticamente eliminou o time. Nova vitória de 3-1 contra o Vila Nova, mas aí já era tarde. Ficamos em 10º no índice técnico e demos adeus mais uma vez à competição. O Juventus está realizando peneiras para a base, hein? Para atletas nascidos entre 1999 e 1993. Sendo que, nascidos entre 95 e 93, se encaixam na categoria sub-20. E é preciso que o atleta já tenha sido afiliado alguma vez na federação para participar dos testes. Lembrando, atletas trajando uniforme de outras equipes, seja ela quais foram, não poderão participar dos testes. Para mais informações, acesse o site www.juventus.com.br e veja como se inscrever. Mas atenção, as inscrições se encerram agora dia 30. Bem, a base segue de férias junto com o feminino até o final de fevereiro, quando o clube deverá participar da Copa Ouro, com a categoria Sub-15 e Sub-17, que se preparam para o Paulista em abril. Até lá, vamos aguardar as novas informações da base do Juventus. Uma boa noite a todos e até mais, galera. Muito obrigado. Tá aí, esse é o nosso amigo Ricardo Pucci falando sobre o desempenho do Juventus na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outra grande novidade que também nós tivemos esse ano, no começo do ano, foi o mistério da camisa do Juventus. Quem que vai fazer o uniforme, Antigamente, os antigos, Guizão, diziam, os futebol de várzea, nos campos de várzea, diziam do fardamento, Quem vai fazer o fardamento do Juventus para o ano de 2013? Muito se especulou, muito se falou, vai continuar com a Joma, vamos ter um novo patrocinador, um novo fornecedor de camisa, falaram de muitos nomes aí que poderiam aparecer, tiveram boatos e mais boatos de nomes. Pois bem, fechou o contrato, oficialmente foi fechado o contrato um dia antes da estreia do time no Campeonato Paulista da Série A2, um dia antes. Aliás, na verdade, o contrato foi fechado, meu amigo Guizão, na noite da segunda-feira, 2 dias antes da estreia do time no Campeonato Paulista. E, por uma ironia do destino, eu estava lá nas alamedas da sede social do Juventus, ali na rua Roberto Golini, e ali a gente viu que a coisa começou a se desenrolar ali naquele dia, e dali também, obviamente, não participei da reunião, a reunião foi fechada com a presidência e tudo mais, mas a gente sabia que dali ia sair alguma novidade boa. Na terça-feira, logo pela manhã, já veio a confirmação que a Umbro, sim, a histórica Umbro, quase centenária Umbro, será nossa fornecedora de camisas aí para o ano de 2013, não sei se pelo ano todo, mas pelo menos pelo Campeonato Paulista da Série A2, a Umbro vai fornecer todo o material esportivo para o Juventus. E a primeira apresentação, pelo menos ao que foi visto, que foi desenvolvido pela Umbro, me pareceu um produto de qualidade, A Umbro obviamente não ia colocar o seu nome em qualquer coisa, então me pareceu um produto de qualidade. Eu acho que podemos aí ter, como até foi comentado aí nas redes sociais, uma camisa histórica, porque
a Umbro está nos grandes, nos melhores times e seleções do mundo para abraçar o Juventus, como a própria Umbro disse no seu comentário no Twitter, que a história da Umbro se confunde com a história do Juventus, que foi fundada em 1924, também por operários. Então, estamos nos agarrando à história, né, e à tradição da Umbro e do Juventus, para que isso realmente vire entre para a história do clube e como uma grande parceria. O que você achou dessa nova parceria aí da Umbro com o Juventus, Guizão? Bom, Renato, o uniforme a gente já teve o prazer de ver, o uniforme ficou lindo, resgatou a cor grená antiga do Juventus, fugiu um pouco daquele vermelho que era o padrão dos últimos uniformes. O uniforme está simplesmente lindo. E sem mais delongas, Corona, vamos falar a verdade, a gente não entende nada de uniforme. Vamos chamar mais uma estreia aqui hoje na Web Rádio Moca, mais um colunista do programa Atrás do Gol. Vamos chamar Hamilton Cunhoche, do Manto Juventino, com todos os detalhes dessa camisa nova do Juventus. Fala, Hamilton. Meu amigo Renato Corona, meu amigo Guizão, muito boa noite. A partir de agora o assunto é camisa de futebol, camisa do Juventus, né? É uma pena que o programa de rádio não tem imagem e eu não posso mostrar algumas coisas legais com vocês, mas vocês vão imaginando em casa, claro, vão poder ver no blog, no Manto Juventino, as camisas também. E para começar, eu queria falar da Umbro, né? A Umbro está no Juventus de novo e as camisas da Umbro chamam muita atenção, todo mundo está gostando, todo mundo achou legal a cor, a qualidade, né? E tudo mais. É claro que a gente está muito mal acostumado, porque nós ficamos na terceira divisão todo esse tempo, na segunda divisão também, e desde que o Juventus caiu para 2 em 2008, as camisas estavam sendo feitas por marcas menores, marcas de qualidade inferior. A gente via, por exemplo, as camisas da Beca, que a Beca é uma marca, não merece respeito, claro, mas é uma marca de qualidade bem abaixo, né, da Umbro, da Nike, da Adidas, enfim, das marcas grandes. E a Beca fazia um grená que parecia meio marrom, parecia uma coisa enferrujada. De modo, a Joma agora fazia uma camisa até bacana, só que o número caía, né, os patrocinadores quando lavavam saíam, então esse tipo de coisa com a Umbro nós esperamos que não aconteça, né? O interesse da Umbro no futebol do Juventus mostra que o Juventus está indo desse abismo em que ele estava, voltando para a segunda divisão. As empresas têm a sua atenção voltada de novo para o Juventus e o Juventus consegue ganhar esse espaço todo que vem ganhando. É a segunda vez que fornece camisa do Juventus. A primeira vez foi em 2001 e foi uma ocasião interessante porque o campeonato que o Juventus disputava era a Copa Paulista, né, que na época se chamava Copa Coca-Cola. E a Federação Paulista de Futebol exigia que todos os clubes que participavam desse torneio usassem camisas da Umbro. A Umbro fornecia para todo mundo. E a camisa era mais ou menos igual para todo mundo, só mudava a cor. E no meio da camisa tinha o nome da cidade. Então o Juventus tinha um grená, que era até um grená bem escuro, e escrito São Paulo, bem no meio da camisa. Essa camisa é muito bacana, é uma camisa até difícil de ser encontrada, e é uma camisa que você pode ver, você encontra ela lá no bancojuventino.blogspot.com. Você entra no blog e procura as camisas de 2001 ou as camisas da Umbro, você vai encontrar essa camisa muito interessante, muito legal, de 2001, da Umbro, patrocinada pela Coca-Cola. Então é a segunda vez que a Umbro está no Juventus, a primeira vez no campeonato excepcional, foi um campeonato apenas um pequeno torneio, e agora é um patrocínio bem mais legal, bem bacana, porque tem duração de um ano, né, de uma temporada. O Juventus vai estar muito bem vestido durante todo o ano de 2013. E é isso aí. Na semana que vem, ou não sei quando, depende se eles vão deixar, se o Renato não deixarem, eu volto para falar de mais camisas de futebol do Juventus. Um abraço. Renato Corona. Grande Hamilton Cunhoche, ele e suas considerações, sua opinião, né, de quem conhece, de quem estuda a questão de camisas, uniformes de futebol, ele que tem o blog Manto Juventino, né, que traz aí vários comentários, né, e ele faz análise de lançamentos de camisas, e Juventino como nós também, né, se surpreendeu e pelo visto aí também está empolgado com essa nova camisa, com essa nova parceria do Juventus com a Umbro. Só um detalhe, Guizão, que eu quero falar sobre a camisa ainda, para a gente já passar para o próximo assunto. Eu estive vendo as lojas de esporte, shoppings e tudo mais, principalmente aqui na nossa região, aqui na Moca, Zona Leste de São Paulo,
essas empresas, essas grandes fornecedoras de camisa, a gente até pode citar nome aqui, a Umbro, a Nike, a Adidas, a Mizuno, essas grandes camisas, grandes distribuidoras de produtos esportivos, né, não só camisas, como outros produtos. Eles, em lojas grandes assim, eles têm departamentos exclusivos dele, sabe? A Adidas tem ali um espaço exclusivo dela, que vende as camisas, as roupas, né, os acessórios, os uniformes, os tênis da Adidas. A Nike também tem a parte dela. Então, assim, com essa chegada da Umbro pro Juventus, eu acho que, mercadologicamente falando, vai ser uma excelente ideia, uma excelente jogada de marketing para o Juventus, porque depois de muito tempo o Juventus vai voltar a entrar nas grandes lojas, nas lojas de departamentos aí, para poder divulgar sua camisa, divulgar sua cor. E vamos e venhamos, né? O Juventus é um nome que ainda vende, ainda tem consideração por muitos torcedores do Brasil inteiro. Muitos conhecem a tradição, a história do Juventus, e para o Juventus isso vai ser muito bom, porque vai abrir o mercado para a venda da camisa, embora, né, muitas pessoas acham que isso não seja uma vantagem, mas pro Juventus, para a parte de divulgação da marca Juventus, pro financeiro do Juventus, pro patrocinador do Juventus que está na camisa, é uma enorme vantagem, né, Guizão? Com certeza, Renato Corona, o Juventus pensou grande dessa vez, e é exatamente isso que você falou. Qual a vantagem de ter uma fabricante de renome no mercado? Exatamente essa: distribuição da camisa do Juventus nas grandes lojas. A gente via aí, ano passado a gente teve um uniforme muito bonito também, mas a gente não encontrava. Ia dar uma volta no shopping, não tinha camisa do Juventus para vender em nenhuma loja, nenhuma grande loja de departamento, e agora, com certeza, com a chegada da Umbro, esse cenário vai mudar. E só fortalece o Juventus, exatamente porque qual patrocinador não gostaria de estar pendurado aí na vitrine dos shoppings, milhares de pessoas passando e vendo lá o nome da empresa que patrocina o time. Tudo isso é ganho financeiro no final das contas para o Juventus, além do ganho de imagem por se associar a uma empresa do porte da Umbro. Renato, já falamos de Copa São Paulo, já falamos das camisas, e vamos ao que o torcedor quer saber: futebol profissional. O Juventus estreou na última semana, quarta-feira. A gente achou que ia ser um joguinho devagar, que não ia ter muito público. Eu, pelo menos, achava isso. E me surpreendi. Chegamos a Javari, um público de 1.000 pessoas, redondinho, foi divulgado, aí uma continha meio de mentiroso. Mas tinha muita gente na Javari e uma emoção inigualável. Nós dois tivemos a alegria de comandar, digamos assim, a transmissão da Web Rádio Moca, aí dessa estreia do Juventus. Você como narrador, eu como comentarista, o Marcelo Santos também dando todo o suporte nos comentários, nas entrevistas. Uma emoção inigualável. Você tem... Não, Guizão, realmente foi como você disse, uma emoção única, né? Tivemos como minha primeira experiência como narrador, né? Já tivemos aí o jogo foi um jogo de grandes emoções também, né? Não vamos negar isso. O jogo foi um jogo de grandes emoções, e também grandes emoções para nós, que estreamos aí nos microfones da Web Rádio Moca, numa transmissão esportiva. Para mim foi muito especial também, assim como você diz aí, para você também que foi. Então foi um jogo interessante, a estreia do Juventus na competição, na Série 2, a volta do Juventus na Série 2, oficialmente de volta à Série 2. Já num clássico paulista, digamos assim, que é o Juventus e o Noroeste, que já disputaram inclusive título. Foi o título, a final de 2005, Juventus e Noroeste disputaram a final do acesso para a Série A1. Então é um jogo histórico, foi um jogo histórico, né? Um jogo que já tem uma história muito, muito grande. O Noroeste também é um clube centenário, então já teve vários confrontos com o Juventus também. Então foi um jogo histórico, um jogo muito importante, muito emocionante, e talvez não da forma que a gente queria, né? Mas foi um jogo muito emblemático, digamos assim, para o Juventus e para nós também, que estávamos ali empunhando os microfones da Web Rádio Moca pela primeira vez. E você fez um resumo, né? Você fez um resumo da partida, falando um pouco de como foi a partida. Inclusive tem a narração do último gol, do quarto gol, né, do Noroeste. Sim, meus amigos torcedores, foi 4-0 esse jogo pro Noroeste, 4-0. Então, fala aí, Guizão, como foi esse jogo?
Fala pra gente o que você analisou deste primeiro jogo, Juventus 0, Noroeste 4, na abertura do Campeonato Paulista da Série A2. A estreia não foi nada do que a gente imaginava, a gente estava ansioso para ver o Juventus depois de 40 dias treinando, para ver qual era o esquema que o Juventus ia apresentar, e o que a gente viu em campo foi uma bagunça, um time desorganizado, um time, na verdade, sem motivação, parecia que o pessoal estava desanimado, não deu para entender muito bem o que estava acontecendo na parte da motivação do time, estava estranho, e na parte tática uma bagunça generalizada, pelo menos na estreia. O time não tinha padrão nenhum de tática, de postura em campo. Até ficava, pra gente estava na cabine, aquela visão privilegiada, vendo o time de cima, não dava para entender nada. O Claudemir Peixoto tentou uma movimentação intensiva dos jogadores para confundir a marcação, mas na verdade movimentou tanto que acabou confundindo os próprios jogadores do Juventus. Ninguém sabia o que fazer em campo. A marcação do Juventus, uma catástrofe. Os volantes não se entendiam com os laterais, todo mundo perdido em campo. O resultado não poderia ser outro. 4-0 para o Noroeste. E a gente vai colocar um áudio aqui agora para você ouvinte entender, para quem não teve o prazer de escutar a transmissão, entender como é que foi essa nossa estreia, minha e do Corona, na Web Rádio Moca. E um detalhe interessante desse boletim que vocês vão escutar é a atitude dos jogadores do Juventus ao final da partida. Fugindo de campo, fugindo das entrevistas. Eles que fizeram o Juventus passar um vexame na estreia e não tiveram coragem de dar a cara para bater após o jogo. Então escute aí, torcedor, um pouquinho do que foi essa estreia do Juventus no Campeonato Paulista da Série A2. Renato Corona. 36 minutos do segundo tempo. Juventus acredita com o Fubá. Fubá. Tudo bem, Fubá, você tá perdoado porque não é o seu métier. Mas olha o contra-ataque que você armou aí pro Noroeste. Toque de cabeça na frente pro camisa número 8, bater pro gol! Gol do Noroeste! Adriano, camisa número 18. Recebeu na frente, livre, igual o primeiro, igual o segundo, igual ao terceiro gol. E tocou na saída de Túlio para fazer o quarto gol do Noroeste. 4 Noroeste, 0 Juventus, Marcelo Santos. Mais uma vez você descreveu corretamente. Outra falha do sistema defensivo do Juventus. Quarto gol do Noroeste. Adriano. Uma falha não. Foi ridículo o que fez o trio Fubá, Djair e Matheus. Cada um falhou em um momento diferente do lance. Fubá falhou aqui no meio, Djair caiu sentado sozinho, Matheus deixou a bola passar. 4-0 Norusca. Tá boa a coisa, hein? E a marcação, Claudemir Peixoto nem se mexe no banco, sentadinho, não mexe, tá gostando dos volantes. 4 falhas, 4 gols no Noroeste, nenhuma mudança. 4 minutos de acréscimo, diz Marcelo Santos aqui na Web Rádio Moca. Olha, Corona, se me permite. Pois não, Guizão, manda ver. Apanhando de 4-0 em casa, o que resta de dignidade com o jogador do Juventus é, no mínimo, dar o sangue na bola. O Fábio Gomes, nem sei mais o nome dele, Fábio Gomes ficou parado na frente do atacante, esperando para ver o que ia acontecer, não foi para cima, não fez nada. Acho que o mínimo que se espera numa situação dessa é raça, pelo menos isso. Já que não sabe jogar bola, vamos correr. Olha a indignação do Guizão aqui na cabine da Web Rádio Moca, aqui no estádio da Rua Javari, no estádio Conde Rodolfo Crespi. Olha a diferença, olha o que o Elvis acabou de fazer. Tá jogando mal, também não fez muita coisa no jogo, mas tá dando sangue em campo, acabou de brigar pela bola. Essa é a diferença do jogador campeão para um jogador normal. Ergue o braço, o árbitro Roberval José de Oliveira. É fim de jogo aqui na Rua Javari. O Matheus não quer falar, rapaziada. Aqui tá meio tenso, vamos ver se o Túlio, o goleiro, fala com a gente aqui. Tem que falar, Matheus, tem que falar. Matheus não quis falar. A gente não pode entrar no gramado, porque é uma determinação que o Web Rádio não entra mais no gramado. Não dá nem pra gente falar da parte técnica, porque, tudo bem, os jogadores são ruins, vai fazer o quê? Mas o mínimo que se espera é vontade. E essa atitude que os jogadores do Juventus tiveram, de passar os 5 últimos minutos de jogo inteiro parados, sem fazer nada. E assim que o juiz apitou,
o final do jogo. Todos saindo correndo, entraram para se esconder no vestiário. Ridículo, ridículo. Só foi o desfecho perfeito por uma tarde de quarta-feira muito triste aqui na Javari. Tá aí então, amigo torcedor juventino, uma análise aí de como foi o jogo, de como foi a estreia do Juventus no Campeonato Paulista da Série A2, uma estreia que na verdade ninguém queria ver, né? Uma estreia horrível, como disse o Guizão. Claro que perder e ganhar faz parte do futebol, mas o que faltou, que a gente percebeu aí nos comentários do Guizão, foi que faltou mesmo a vontade dos jogadores, faltou colocar o pé na bola, faltou rachar, faltou mostrar que eles estão ali de verdade a fim de levar o Juventus para a Série A1, ou pelo menos honrar a camisa do Juventus, que não consiga esse acesso, mas que honre a camisa do Juventus como tem que ser honrada. Uma coisa que eu notei, Guizão, e eu queria também saber da sua análise sobre isso, é a questão das novas contratações que o Juventus fez. Foi praticamente uma limpa no time, poucos jogadores do ano passado continuaram no clube, os que continuaram não foram, pelo menos nesse primeiro jogo, não foram relacionados como titulares pelo técnico Claudemir Peixoto. Então no primeiro jogo nós já tivemos o Túlio, goleiro, que foi nosso goleiro na Série A3, mas não estava na Copa Paulista no Juventus, voltou para ser nosso goleiro, que até o último minuto, antes da estreia, não era o goleiro titular, diga-se de passagem, né? Tanto é que no primeiro jogo ele entrou com a camisa 12, não sei se foi uma opção dele ou não, mas entrou com a 12, ou seja, goleiro titular normalmente é um, a não ser que ele pediu para jogar com a 12, mas entrou em campo com a 12. Estreia de Getúlio na lateral direita, Márcio Loyola na lateral esquerda, Matheus de quarto zagueiro, Fubá, nosso zagueiro, que também continuou. Tivemos o Djair, o Paulo Santos e o Fábio Gomes, os três volantes, também estreia dos três. O Elvis, mais avançado, que também já estava com a gente desde o ano passado. E no ataque o Luciano, né? Junto com o Lucas Bizelli, também duas estreias, ou seja, três jogadores, contando com o Túlio, 3 jogadores do ano passado. É uma renovação muito grande no Juventus, em termos de elenco, né? Que o torcedor até ficou um pouco, não se acostumou muito com os nomes, com as caras dos jogadores ali. Talvez, é a minha opinião, isso deve ter complicado um pouco a questão do entrosamento. Tudo bem, questão da parte tática não teria nada a ver com isso. Questão da vontade, da raça, também não teria nada a ver com isso. Talvez pudesse jogar isso como uma desculpa, mas não para tomar 4 no primeiro jogo, no jogo de estreia, em casa, né, Guizão? É isso aí, Renato. É o que você falou, perder é normal. Perder do jeito que perdeu não é normal. Jogadores sem vontade, sem vibração em campo, não pode acontecer. Ainda mais numa estreia. Estreia é aquele jogo que o jogador dorme nervoso. Vou estrear amanhã, e apresentar aquele espírito na estreia deixou todo mundo preocupado. Você falou aí das novas contratações. A gente ainda não conhece o elenco a fundo para falar, mas tem alguns jogadores interessantes. O zagueiro Matheus é um zagueiro muito bom. Não é um primor técnico, mas ali é bem parecido com o Fubá, é mais na vontade, na raça. Ele é grandão, tira bem as bolas pelo alto, vai bem no ataque aos escanteios. E parece ser um bom nome, embora o Juventus esteja bem servido de zagueiro. O Casoni, destaque da Copa Paulista, está voltando também. E acho que a zaga a gente está bem servida. Quero destacar um dos grandes problemas do time, com certeza, é o quarteto formado por Getúlio, Márcio Loyola, Djair e o Fábio Gomes. Jair e Fábio Gomes, os dois volantes, perdidaços no campo, não sabiam quem marcar, não sabiam que hora que eles iam cobrir os laterais. O lateral esquerdo, Márcio Loyola, é uma tragédia. Esse eu falo com convicção, não quero nem esperar mais jogos para ver. Esse é uma tragédia, sem condições nenhuma de vestir a camisa do Juventus. O Getúlio é um lateral, tem um porte físico nada avantajado, ele é bem pequenininho, bem mirradinho. Seria um lateral tipo um ala, para jogar de ala ele até iria bem, mas na marcação ele também é uma tragédia, deixa uma avenida ali nas costas dele que é um absurdo, mas na parte ofensiva até que ele vai bem. Resta ao Claudemir Peixoto que acertar essa marcação. Quem é que vai cobrir as subidas dos laterais,
quem é que vai ficar mais postado, quem é que vai atacar junto. Esse foi o grande erro da estreia, porque um time que jogava com 3 volantes e nenhum dos 3 cobria os laterais, então alguma coisa está errada. Volante serve para cobrir os laterais, nenhum dos 100 de campo com 3 volantes e nenhum dos 3 cobre o lateral. Isso tem que ser revisto. Essa foi a principal falha do time do Juventus. E na frente, a principal contratação do time, Lucas Biselli, que teve 45 minutos só para mostrar o seu futebol. Não foi muito bem, também não foi muito acionado. Era exatamente ele quem jogava pelo lado do Márcio Loyola, que não conseguia fazer nada. O Biselli foi muito prejudicado, acabou sendo sacado do time para a entrada do Rafael Magalhães. E a gente não pôde ver muito do futebol desde que ano passado pela Inter de Limeira fez uma grande partida contra o Juventus aí mesmo na Rua Javari. Agora, Corona, uma outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte: os volantes estão ruins, é o ponto falho do sistema defensivo, mas tem um retorno de um grande jogador aí que está voltando para o Juventus, vai estrear nas próximas semanas e que joga exatamente nessa posição e que a torcida gosta muito dele. Então vou colocar uma entrevista que ele fez com a gente logo após a estreia, e você, torcedor, já fique sabendo que nas próximas rodadas Marcelo Xavier estará de volta aí para comandar esse meio-campo defensivo do Juventus. Atrás do Gol. Bom, amigos do programa Atrás do Gol aqui da Web Rádio Moca, vamos conversar aqui com o Marcelo Xavier, que veio visitar a gente aqui depois da estreia do Juventus aqui nas cabines de transmissão. Marcelo, satisfação falar com você. Torcida juventina muito feliz pelo seu retorno. Foi difícil, hein? Tá tentando voltar faz tempo, uma briga boa aí na justiça, agora deu tudo certo. Quanto tempo você acha que você demora para entrar em forma aí para ajudar o Juventus, que é exatamente a sua posição que foi a mais criticada hoje em campo? Um abraço a todos os ouvintes aí, com certeza, né? Hoje foi um jogo difícil, equipe do Noroeste redondinha aí. Infelizmente não conseguimos botar o nosso futebol em campo, mas agora vamos trabalhar firme para conseguir os resultados. Quanto à justiça aí, finalmente demorou, mas saiu eliminar aí, agora só meter o pé aí para buscar a vaga entre os titulares. E fisicamente, tá bem? Assim que tiver o contrato registrado já pode jogar ou precisa de um tempo aí para pegar ritmo? Como é que tá? Não, com certeza, a gente tá bem aí, eu venho treinando desde novembro aqui no clube já. O ritmo a gente vai adquirindo nas rodadas, né? Porque tá na primeira rodada ainda e fisicamente aí estamos bem. Isso aí, obrigado Marcelo Xavier, que quem não se lembra da cena do acesso, Marcelo Xavier escalando os alambrados de Osasco com seu foguetinho na mão. Um abraço aí, Marcelo, tomara que você volte rápido aí, manda uma mensagem para a torcida do Juventus. Um abraço a todos aí, a torcida pode, não vou dizer ficar tranquila, né, porque hoje a noite vai ser dura hoje, mas a gente vai dar a volta por cima. Isso aí, muito obrigado ao Marcelo Xavier aqui para o programa Atrás do Gol. Atrás do Gol. Tá aí o grande Marcelo Xavier que deu muita alegria aos torcedores juventinos, que participou aí do nosso acesso da Série A3 ano passado, e inclusive tem uma foto emblemática dele, né, uma imagem emblemática dele em cima da grade segurando um sinalizador, como um verdadeiro setor 2 ali, comemorando o acesso para a Série A3. Um detalhe interessante, Guizão, que o Marcelo Xavier também, no dia que ele assinou, no dia que ele resolveu, no dia que ele esteve no clube para bater o martelo, para levar ele estava como a liminar, se eu não me engano, é isso, que ele não poderia jogar, ele levou a liminar, que liberava ele para jogar no clube, no mesmo dia em que o clube assinava com a Umbro. Então eu também estava lá, né? Por ironia do destino, encontrei Marcelo Xavier, conversei com ele, ele naquele momento já me disse: não, tá tudo certo, vim aqui para resolver, vamos resolver, vou voltar a jogar. Ele só pediu um tempo para ele entrar novamente em forma, para ele voltar, se adaptar ao sistema de técnico Claudemir Peixoto, e já estaria à disposição do Juventus para poder jogar. Por falar em esquema tático de Claudemir Peixoto, temos também a estreia de mais um colunista, mais um parceiraço nosso aqui do blog Bola Pro Mato, que é o Ricardo Castro, que deu uma destrinchada aí nesse primeiro jogo do Juventus, né, na estreia do Juventus contra o Noroeste, nessa derrota assustadora, digamos assim, do Juventus para o Noroeste. E Ricardo Castro deu umas pinceladas
sobre o trabalho de Claudemir Peixoto, sobre o esquema de Claudemir Peixoto nesse jogo. E olha, surpreendente, viu? Ouça aí, torcedor. Fala, Guizão e amigos do Atrás do Gol. Primeiramente, uma alegria colaborar aqui com as análises táticas do Juventus e debater sobre o nosso querido moleque travesso. Bom, contra o Noroeste, na estreia do Juventus na Série A2, o técnico Claudemir Peixoto escalou seu time no esquema da moda, um 4-2-3-1, com Túlio no gol, uma linha de Getúlio, Fubá, Matheus e Loyola, Djair e Fábio Gomes como volantes, tendo à frente Paulo Santos pela direita, Bizelli pela esquerda, Elvis centralizado e Luciano na referência. A equipe se portava bem nessa estrutura tática durante a primeira etapa. Posse de bola interessante, mas pouca verticalidade, poder de finalização. O grande defeito era Getúlio, lateral que marca muito em cima no campo, deixando às suas costas um corredor completamente livre. O lado direito era a brecha, mas o gol do Norosca saiu pela esquerda, num 2 que já vinha sendo perigoso e ainda causaria mais problemas. No intervalo, Claudemir cometeu o erro do jogo. Sacou Bizelli, que vinha bem, para colocar o pedido Rafael Magalhães. No entanto, desestruturou o sistema defensivo, pois era o meia que marcava o lateral adversário. Loyola, que já não é craque e estava pendurado, ficou sozinho para marcar 2 jogadores. E das mãos do treinador, 2 gols rápidos e 0-3 no placar, sempre em fáceis tabelas. Com o aspecto de um jogador a menos, Fubá e Matheus super expostos e o meio-campo completamente sem gás, desastre anunciado. Com o 4-4-2 não testado na pré-temporada, a marcação não melhorou e o ataque parou de criar, sem a movimentação que o primeiro tempo demonstrou. Desesperado, Claudemir sacou Getúlio para colocar Diego Carioca. De vez abriu os flancos defensivos e expôs a equipe à goleada, que só não foi pior por piedade do organizado time de Bauru. Túlio recebia os atacantes sempre mano a mano, sem possibilidade de operar milagres. 4 foi pouco, e o time acabou no 2-6-2, sem padrão algum. Muitos dos jogadores podem ser ruins, mas faltar vontade, raça, é inadmissível por comandante e comandados. Claudemir foi mal no intervalo, errou e depois não tentou modificar o cenário caótico. Em inércia absoluta, abandonou o time sem realizar a última alteração. Ele não confiou no seu esquema treinado por mais de um mês, e abdicar de sua convicção no primeiro desafio foi o grande erro. Apostar no entrosamento nesse 4-5-1, com mais movimentação dos meias, com laterais mais seguros e uma referência melhor de ataque, por mais alguns jogos pode ser a solução do moleque travesso. Ricardo de Castro, para a Web Rádio Moca. Renato Corona. Muito obrigado, Ricardo Castro, muito obrigado pela sua participação. Olha, impressionante a análise tática dele, sabe tudo mesmo de tática, de análise, de formação de time. E é bom que o Claudemir tenha ouvido isso, viu? Porque para o Claudemir foi, e para os torcedores juventinos, na verdade, para o Claudemir não, mas para os torcedores juventinos foi uma verdadeira aula de esquema tático, hein? Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, pela sua participação. Agora, então já partindo para o segundo jogo do Juventus nesse Campeonato Paulista da Série A2, no qual já fomos com um pouco de medo, né? Embarcamos para Campinas com um pouco de medo, porque não sabíamos o que iríamos encontrar. O Red Bull que temos um tabu com o Red Bull de nunca ter vencido o Red Bull em Campinas, no estádio Moisés do Carelli, a casa do Red Bull, né? Então não sabíamos o que iríamos encontrar, ainda mais depois da derrota que tivemos no primeiro jogo. Então era uma incógnita o que ia acontecer em Campinas, né? Mas surpreendentemente, Guizão, Claudemir alterou o esquema tático, alterou peças chaves que não tinham ido bem no primeiro jogo, teve culhão para fazer isso, fez, tirou quem não estava bem, pôs outros jogadores do elenco e conseguimos aí, de uma forma até heróica, nos minutos finais, uma vitória de virada sobre o time do Red Bull, que infelizmente não deu asas aos seus jogadores e ficou por baixo do Juventus. Nesse último domingo, o Juventus venceu o Red Bull por 2-1 em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Vamos começar então falando um pouco desse jogo, Guizão. Você que também esteve ali vendo da cabine da Web Rádio Moca esse jogo, participou também da transmissão da Web Rádio Moca também com o Raoni Pacheco, com o Wagner Herói, com o Marcelo Santos. Então, antes então de você falar, Guizão, antes de você dar sua opinião sobre o jogo, vamos ouvir os gols, né? Vamos ouvir os gols na voz do grande Raoni Pacheco, que dá um show, né, de narração, dá um show nos microfones da Web Rádio Moca. Escuta aí, torcedor. Na Web Rádio Moca,
Raoni Pacheco. Todo mundo acompanhando, pode ser agora o gol de empate. Paulo Santos, eu acho que é ele, hein? Partiu ali, vamos ver, autorizou, partiu, Paulo Santos bateu com capricho, golaço! Golaço do Juventus! Tiro sem chances pro goleirão Júlio César. Camisa 11 pra ele. Paulo Santos bateu de pé direito. No capricho, Júlio César saltou. Não viu nada. Joga a luva, meu filho. Quando é assim, joga a luva. Nem assim daria. É o gol do moleque travesso. Um gol que cai do céu aqui no Moisés Lucarelli aos 45. Encerra o árbitro Marcelo Santos. Pois é, para encerrar este primeiro tempo, o Juventus vai pro vestiário com o resultado de empate. Que bela cobrança. Perfeita a cobrança de falta feita pelo Paulo Santos. E o Juventus empata ao som da banda Moca All Stars. Deixa o som rolar, torcedor juventino. Melhor impossível. Um empate que... Raoni Pacheco. Olha o contra-ataque do Juventus. Renato sai na cara do gol. Pode ser o gol agora. Partiu, cortou, comeu, pé esquerdo, vai fazer. Gol! De quem sabe, de quem fala, esse cara sou eu. O lançamento do Paulo Santos no costado. Renato deu o corte no zagueiro na cara do goleiro Júlio César e falou: aqui, comigo, é caixa. Tocou de pé esquerdo lindo pro fundo do gol. A comemoração efusiva do banco de reservas do Juventus. Mais detalhes, é contigo, Marcelo Santos. Que belo gol, que belo gol do Juventus. No momento exato da partida, Raoni Pacheco. O segundo gol do Juventus. Agora é só tranquilizar, Raoni Pacheco. 42, quase 43. Wagner Herói, a opinião. Gol do Renato. Descobri a fórmula pro Juventus marcar os gols. É eu cornetar determinado jogador. É falar, ó, o jogador tá deixando a desejar. Ricardo Castro deu umas pinceladas. Atrás do gol. Tentando apagar o último jogo, o Juventus foi a Campinas encarar o Red Bull e buscar os primeiros pontos na tabela. Escalado diferentemente da primeira rodada, o time teve uma espécie de 4-3-2-1, criando uma linha de 3 volantes em frente à área, visando ocupar o grande espaço deixado nas costas dos laterais na partida anterior, e fortalecer assim a pegada do meio-campo. Na prática, o ataque era inoperante, pois Elvis não tinha companhia para criar. Paulo Santos era pouco participativo, Rafael estava muito isolado, e assim o time esperava por contra-ataques ou uma bola parada. Defensivamente, o lado direito pareceu corrigido, mas as costas de Loyola permaneceu como o setor mais explorado pelos rivais. O primeiro tempo era truncado, mas o Red Bull tinha as melhores chances, até que saiu o gol, e infelicidade do goleirão Túlio. Ainda desentrosado e nervoso, o time buscou e chegou ao gol. Em falta 5 passos da grande área, Paulo Santos acertou uma bela cobrança e levou a partida empatada para os vestiários. No intervalo, Claudemir sacou o maestro e colocou Renato para atuar pelos lados, deixando Paulo encarregado da armação. Em números, 4-3-1-2. Admito a estranheza da alteração. O fato é que mudou o jogo. Menos pela mexida, mas em especial pela mudança de atitude. O segundo tempo começou combativo, com o Marcão cometendo muitas faltas e flertando com a expulsão. E depois de 2 faltas fortes, o técnico teve a noção de sacá-lo e colocar Djaer na partida. Após a intervenção, a equipe ganhou força na marcação. Getúlio cresceu no jogo e Renato passou a aparecer mais. Loyola, no entanto, parecia ainda abaixo do ritmo da equipe. Por volta dos 35 minutos, caminhando para o fim do jogo, Claudemir sacou Fábio Gomes para a entrada do zagueiro Léo, trancando o time e aparentemente se contentando com o empate fora de casa. Mas o futebol surpreende. Paulo achou Renato livre e predestinado, o atacante avançou na área e finalizou para o fundo do gol, 2-1, e ferrou-lhe durante o third time. Apito final. Vitória importantíssima para o moral do time, que teve brio e coragem. Claudemir ainda tem muito a evoluir, seu trabalho ainda é bastante questionável tecnicamente, mas mesmo em jornadas pouco convincentes, é fundamental vencer jogos como o de ontem. E mais importante, ter o espírito vencedor que fez o time voltar ano passado. Ricardo de Castro, para a Web Rádio Moca.
Guizão! E quanto a esse jogo, Corona, eu que estava lá no campo, o que aconteceu? O Claudemir Peixoto, ele mexeu exatamente no setor que foi mais criticado por todos na primeira partida. Ele mexeu no meio campo, principalmente na parte defensiva. Então entraram hoje para jogar o Técio no lugar do volante de Jair, e aí foi a grande alteração tática dele. Ele tirou um meia, Lucas Biselli, que na primeira partida era um meia atacante, atacava bastante, mas voltava também para ajudar a marcação, sacou o Biselli do time e colocou um outro volante, o volante Marcão. Então fez uma linha ali bem mais defensiva, era exatamente o que a gente pedia, porque a marcação tinha sido muito ruim na estreia, e o time se portou um pouco melhor em campo. Não foi também lá uma melhora tão acentuada, os erros continuavam os mesmos na marcação, principalmente no jogo contra o Red Bull. O Márcio Loyola foi um desastre absoluto, inclusive Raoni Pacheco, Marcelo Santos e Wagner Hirai falaram isso durante toda a transmissão, que o Márcio Loyola estava perdido em campo, não sabia o que fazer, e ele acabou sobrecarregando principalmente o volante Marcão, que fazia sua estreia e que teve que cometer diversas faltas para coibir os contra-ataques juventinos. O jogador, inclusive, só não foi expulso porque o juiz da partida foi conivente com a violência do Marcão, que acabou sendo bom aí para o Juventus. Claudemir Peixoto percebeu isso e no segundo tempo tirou o jogador de campo, promovendo a estreia de um outro volante, o volante Lucas, que eu honestamente não conhecia, deve ter vindo junto com o Claudemir. Fez uma boa partida, entrou no finalzinho. O Marcão ia ser expulso com certeza e ia prejudicar o Juventus. Agora, na parte ofensiva, o time não foi bem na primeira etapa. O time demonstrou de novo aquela apatia que a gente tanto reclamou na estreia. O time estava devagar, apático, não marcava. Parecia que ia ser outra tragédia anunciada. E o que aconteceu? O Red Bull é muito inferior ao Noroeste, mas muito mesmo. O Red Bull não é nem cheiro do Red Bull que a gente via aí há anos atrás, um time que sobrava em campo. Dessa vez a grande estrela do Red Bull vejam vocês, o lateral Triguinho, que foi uma tragédia também jogando hoje, muito mal mesmo. Então o Red Bull também não era lá grandes coisas, acabou abrindo o placar num chute de fora da área e uma falha do goleiro Túlio, que acabou aceitando aí. Acontece, grandes goleiros tomam frangos também, fazer o quê? Faz parte da profissão. O importante é que o Juventus conseguiu se recuperar na partida. E o que aconteceu? Começou a criar boas chances de ataque, mas todas elas de bolas paradas. Aí começou a se destacar o Paulo Santos, que tem uma qualidade boa, muito boa para bater as faltas, e o Juventus quase empatou o jogo numa cabeçada aí do zagueiro Matheus, bem defendida pelo nosso ex-goleiro Júlio César, clone de Marcelinho Carioca. E o Juventus conseguiu um empate no último minuto, no último lance do primeiro tempo, um golaço de falta do Paulo Santos. Inclusive o chute nem foi de tão perto assim da área, a falta era meio de longe, falta sofrida pelo Elvis, e o Paulo Santos fez um golaço. Para a segunda etapa, Corona, o que aconteceu? O Claudemir Peixoto deve ter dado uma chacoalhada na galera no intervalo, porque o espírito era outro. Teve outro time em campo, todo mundo vibrando. O Fubá, cada bola que ele tirava, ele saía comemorando. O Getúlio começou a fazer uma partida muito boa, ele que estava mal também no primeiro tempo, começou a vibrar, começou a correr mais, o time inteiro começou a se movimentar melhor, o espírito era outro. E aí, não deu outra, virada do Juventus, 2-1 no último minuto, também do segundo tempo. E aí brilhou também a estrela do Claudemir Peixoto, que colocou em campo o atacante Renato, xará aqui do nosso Corona. Renato, para quem não se lembra, predestinado, né? Entrou em Marília, gol. Entrou contra o Guaçuano, gol. E o Renato aí, que passou muitos meses machucado, acabou entrando em campo hoje, fazendo um golaço, cortou o zagueiro, deixou o zagueiro no chão, marcou um golaço, a virada do moleque travesso, que se recupera na tabela, né? Se não me engano, acabamos aí a rodada na 13ª posição, saímos da zona do rebaixamento, e estamos a 1 ponto, se não me engano, da zona de classificação. Realmente foi uma vitória importantíssima, Guizão, para o Juventus, essa vitória fora de casa, né? Recuperando os pontos que deveria ter ganho no jogo em casa, que sofreu a derrota. Porém, a gente sabe que saldo de gol pode ser importante
nessa primeira fase, naquela fase de classificação. Então o saldo de gols pode ser importante. E os 4 gols tomados em casa realmente foram doídos, né? Doídos para o torcedor, doídos também para a campanha do Juventus nessa Série A2. Mas 3 pontos fora de casa, resultado importantíssimo. Quebramos o tabu contra o Red Bull de nunca termos vencido o Red Bull em jogos oficiais. E esse tabu está quebrado. E agora seguir para o próximo jogo, né? O próximo jogo do Juventus contra a Ferroviária lá em Araraquara, amanhã, né? Amanhã, 8 horas da noite. O torcedor de Juventus já está se organizando para ir até Araraquara para acompanhar o Juventus. A Ferroviária que não vem bem também nesta série A2. Está também com um problema aí o elenco não está se acertando, então é uma oportunidade para o Juventus abrir bem, voltar bem de fora, com 2 jogos de fora, 2 jogos fora de casa e conseguir uma segunda vitória. Vamos ver o que isso vai trazer para o Juventus aí no jogo de amanhã. O que você acha para amanhã, Guizão? Você acha que o Claudemir mantém essa formação que ele usou contra o Red Bull? Você acha que ele vai ousar um pouco mais, vai entrar com 2 atacantes, apenas com um volante, como ele fez no jogo contra o Noroeste aqui na Rua Javari? Então, para o jogo de amanhã eu tenho certeza que o Claudemir Peixoto vai começar com um time um pouco mais defensivo, talvez com a mesma formação que entrou em campo contra o Red Bull. Fica em dúvida aí o Fábio Gomes, volante, porque ele saiu machucado desse último jogo, talvez não tenha condições de jogo. Vamos ver se o Marcelo Xavier vai jogar. Eu acho que ainda ele não está em condições, não está em ritmo de jogo como o restante do elenco que treinou durante 40 dias. E tem que ir assim mesmo, tem que ir mais precavido, porque agora é clássico. Se na última rodada a gente enfrentou um time sem tradição, um time empresa, agora não. Agora o bicho pega, agora é clássico dos Grenados, 2 times de muita tradição no futebol. E para quem não sabe, quem é que joga na Ferroviária de Araraquara, Corona? Tiaguinho, um dos grandes jogadores aí da nossa A3. Ele que sempre, quando a coisa tava feia, cavava um pênalti aí pro Tony Maraial decretar a vitória juventina. Ele tá jogando na Ferroviária, não sei se é titular, não sei como é que tá a situação dele lá, mas é ele que vai jogar. Expectativa total, clássico juventino. E a gente tem aqui, Corona, que eu queria passar para você, uma informação que veio do Fernando Galupo, nosso amigo jornalista, que é o que? O histórico do confronto entre Juventus e Ferroviária. Tá na mão aí, Corona? É isso aí, Guizão. O Fernando Galupo, nosso grande amigo historiador Fernando Galupo, mandou aqui um pequeno resumo sobre esse confronto aí de Juventus e Ferroviária, um confronto também histórico, também um clássico paulista, um clássico entre o Juventus e Ferroviária. Essa será a 4ª vez que o Juventus enfrenta a Ferroviária pela Série A2 do Campeonato Paulista. A primeira foi no dia 18 de fevereiro de 1956. Válido pelo Campeonato Paulista da Série A2. O moleque perdeu pelo placar de 5-2 no jogo em Araraquara. No jogo de volta, na Rua Javari, nova derrota para o time do interior pelo placar de 2-1. A única vitória juventina no confronto aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2009, quando o Juventus venceu pelo placar de 1-0, gol do David, aquele mesmo, David, na Rua Javari, o jogo. E pelo Campeonato Paulista da Série A1, para incrementar um pouco mais aí essa história, foram 61 confrontos entre os 2 times, e pela Série A3, mais um encontro, um só, mas que marcou aí a história dessas 2 tradicionais equipes do futebol paulista, Guizão. Bem lembrado, Corona. Inclusive, esse jogo aí do David, se não me engano, 2009, o ano que a gente caiu, foi quando começou a revolta da galera pra cima do David. O David era artilheiro do time em todas as competições, mas ninguém gostava dele, ele era folgado demais. Foi nesse jogo que ele marcou o gol, saiu batendo no peito pro setor 2 ali, dizendo, eu sou pi. E a galera caiu matando em cima dele, porque ele não é maior que Juventus e não tem que fazer essas coisas mesmo. E o outro confronto que você falou também, me lembro com muita tristeza, lá na Arena Fonte Luminosa,
4-3 para a Ferroviária. A Juventus estava ganhando o jogo, uma virada no final do jogo, no ano de 2010, pela 3 ainda. E é isso aí, Corona. Acho que encerramos por aqui. Destrinchamos aí o que foi todo esse começo de 2013 do Juventus. Falamos aí da Copa São Paulo, falamos da camisa, da estreia, do jogo contra o Red Bull. Demos uma pequena pincelada aí do jogo de amanhã contra a Ferroviária de Araraquara. E queria novamente agradecer você pela companhia, agradecer aos ouvintes que estão aí prestigiando a gente e dizer que aos poucos a gente vai arredondando o programa, melhorando. E a gente quer o quê? A gente quer a opinião de vocês, ouvintes, amigos. Quem quiser dar sugestões, críticas, mande seu recado aqui pra gente. Nosso e-mail é atrasdogol@webradiomoca.com.br. De novo, atrasdogol@webradiomoca.com.br. A gente conta aí com a opinião de todo mundo, sugestões, e vamos, toda terça-feira a gente vai estar aqui comentando sobre a semana juventina. Corona, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e dê o seu boa noite aí pra galera. Valeu, Guizão, boa noite pra você, boa noite pra toda a galera juventina que tá curtindo a gente aí. Ótima estreia, falamos, destrinchamos, como você disse aí, todos os detalhes do Juventus desse começo de ano. E na semana que vem tem mais Atrás do Gol. Semana que vem vamos falar sobre o jogo contra a Ferroviária, o jogo seguinte da Ferroviária, que será no sábado contra o Velo Clube, na Rua Javari, né? Onde aguardamos também você, torcedor, para comparecer à Rua Javari para prestigiar o Juventus e torcer pelo moleque travesso. E como disse o Guizão, participe conosco, entre em contato, faça parte, fique também atrás do gol com a gente, atrasdogol@webradiomoca.com.br. Aguardamos seu contato, aguardamos o seu e-mail, faça junto conosco esse programa, porque quem fica atrás do gol é o torcedor juventino. Então seja um torcedor juventino, venha conosco, venha atrás do gol. Que belo time! Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Que belo time, que belo esquadrão, Juventus amigo do meu coração. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Que belo time! Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Na Web Rádio Moca, um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Atrás do Gol.
Obrigado a você que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva da Web Rádio Moca. Fique ligado no www.webradiomoca.com.br. 24 horas no ar, com música e futebol. Bela Perfumarias. Linha nacional, importada e profissional. Alfaparp, L'Oréal, Kiracis, Vitaderme e muitas outras. Você encontra na Rua Juventus, 337, Loja 2. E agora, também com comércio eletrônico para sua maior comodidade. Acesse www.belaonline.com.br e faça suas compras online com frete grátis para compras acima de R$200. Bela Perfumarias.